Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma em Teologia e a mais um vídeo da nossa série sobre ocasionalismo. Hoje vamos abordar uma das questões mais controversas e desafiadoras relacionadas à soberania absoluta de Deus. Deus é o autor do pecado, no sentido de ser o praticante do pecado? Essa é uma objeção frequentemente levantada por críticos do ocasionalismo e da doutrina da predestinação exaustiva. Juntos, exploraremos como essa questão é tratada dentro de uma perspectiva bíblica sólida, destacando a visão de que Deus é sim o autor do pecado, no sentido ontológico, mas sem comprometer sua santidade ou justiça. Com base nas Escrituras, vamos entender como o pecado, longe de ser um problema para Deus, serve aos seus propósitos eternos. Vamos começar. O ocasionalismo frequentemente enfrenta objeções que buscam desafiar a ideia de que Deus causa todas as coisas de forma exaustiva, ao mesmo tempo em que responsabiliza suas criaturas. Vamos abordar as principais críticas e demonstrar, com base bíblica e teológica, como essas questões são resolvidas. Primeiro, se Deus causa todas as coisas, como os homens podem ser responsabilizados? A primeira objeção tenta opor a soberania absoluta de Deus à responsabilidade humana, como se fossem coisas incompatíveis. Muitos argumentam que se Deus causa até mesmo as más ações, seria injusto ele responsabilizar os homens. No entanto, a Escritura mostra claramente que Deus exerce seu controle sobre todas as coisas e, ainda assim, os homens são responsabilizados por suas escolhas. Exemplo bíblico, Deuteronômio 29:4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Deuteronômio 29:4. Deus é quem causa a cegueira espiritual e a incapacidade de compreender. Ainda assim, os israelitas foram responsabilizados por sua desobediência e dureza de coração. Isso ocorre porque a responsabilidade não está vinculada à autonomia da vontade humana, mas à justiça de Deus. Ele é o Criador e legislador, e suas criaturas são moralmente obrigadas a obedecê-lo, independentemente de suas capacidades. Exemplo bíblico. Outro exemplo nas Escrituras. Romanos 9, 19 e 21. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9, 19 a 21. Paulo enfatiza que Deus é o oleiro e o barro, ou seja, os homens,
não tem autonomia para questionar suas ações. Ele cria vasos para honra e desonra, mostrando sua soberania sobre a criação. E ainda assim, atribui-lhes culpa pelos seus pecados. Responsabilidade não implica liberdade ou capacidade de escolher fazer algo, e sim dever. E o dever é soberanamente imposto por Deus à sua criatura. Deus predestina e faz existir todas as coisas, incluindo os atos maus das criaturas morais. E, mesmo assim, impõe o dever ou responsabiliza suas criaturas morais. Segunda objeção. O ocasionalismo elimina a escolha humana? Bom, essa objeção geralmente parte de uma definição filosófica equivocada de escolha. O fato de alguém não ter liberdade de escolha não significa que tal pessoa não faça uma escolha ou não tenha uma decisão. Nós fazemos nossas escolhas ou tomamos decisões. Contudo, nossas escolhas ou decisões são exaustivamente determinadas, causadas e controladas por Deus. Eu escolhi usar essa roupa que estou usando agora, enquanto gravo. Mas a minha escolha de usar essa roupa não foi livre, dado o fato de que a minha escolha de usar essa roupa foi predestinada, causada e controlada por Deus. O conceito de livre-arbítrio como autonomia da vontade humana é incompatível com as Escrituras. A Bíblia não descreve o homem como livre para agir fora do decreto de Deus, mas como alguém cujas escolhas estão determinadas e são governadas pelas ações soberanas de Deus. Um exemplo bíblico é João 8:34, que diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A liberdade humana, no sentido bíblico, não é a capacidade de agir fora do controle divino, mas a ausência de coerção externa para agir conforme sua natureza. Então, nesse sentido, o homem naturalmente é livre ou tem independência com relação a outros seres ou entes, circunstâncias ou situações externas a ele. O homem não regenerado é escravo do pecado, e o regenerado é livre em Cristo para obedecer à justiça. Romanos 6,18. No entanto, em ambos os casos, Deus governa todas as suas ações. Terceiro, se Deus causa tudo, isso não faz dele o autor do pecado? O ocasionalismo afirma que Deus é a causa última de tudo. Mas isso não implica que ele seja o autor do pecado no sentido de agir pecaminosamente ou de compartilhar da corrupção moral. Bom, as Escrituras mostram que Deus utiliza o mal para seus propósitos santos, sem ser manchado por ele. Podemos ver isso na passagem bíblica de Atos 2:23. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos capítulo 2, versículo 23. Deus
decretou a crucificação de Cristo, o ato mais perverso da história, mas o fez para cumprir seu propósito redentor. Os homens que executaram o ato são moralmente culpáveis, mas Deus permanece santo em seu decreto. Outro exemplo das Escrituras é Gênesis 50:20, que diz: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. José reconhece que o mal feito por seus irmãos foi causado e governado por Deus para um propósito maior. Deus usa até os atos maus para realizar sua vontade perfeita. A objeção de que o ocasionalismo faria de Deus o autor do pecado, muitas vezes surge de um entendimento equivocado sobre o papel de Deus na criação e no governo de todas as coisas. Para responder a essa objeção, é essencial definir o que significa autor do pecado e diferenciar os aspectos ontológico ou metafísico e moral dessa questão. Deus é o autor de todas as coisas, incluindo o pecado, no sentido ontológico ou metafísico. Isso significa que Deus é a causa primeira e última de tudo que existe e ocorre, incluindo o mal moral. Como Criador soberano, Ele não permite, mas ordena e determina cada evento, seja ele bom ou mau, para cumprir seus propósitos eternos. Isaías 45:7 declara: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse texto deixa claro que Deus assume e tem autoria de tudo o que existe e ocorre no cosmos, incluindo o mal, no sentido de ser a causa última. Isso, no entanto, não significa que ele seja culpado ou moralmente responsável pelo pecado. Outro texto que vale a pena ser citado nessa abordagem que estamos fazendo sobre esse assunto. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Lamentações, capítulo 3, versos 37 a 38. O mal moral e físico existe porque Deus o decretou e causou de forma soberana. O pecado, enquanto ato de rebelião contra Deus, tem sua existência ou ontologia fundamentada no decreto divino. Sem Deus, nada poderia existir, nem mesmo o pecado com a sua ontologia. Embora Deus seja o autor do pecado, no sentido ontológico ou metafísico, ele não é moralmente responsável por ele. Isso porque Deus é santo por natureza, ele não peca nem é manchado pelo pecado. 1 João 1,5. Segundo, os homens são responsáveis por suas ações. Deus decreta o pecado,
mas os homens pecam por vontade própria. Isso é, eles pecam por eles pecam segundo uma vontade que lhes é própria, que lhes é atribuída, que é deles, pertence à sua ontologia. E são responsáveis por seus atos, como no exemplo citado anteriormente, o exemplo bíblico, de Atos 2:23, que declara expressamente que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, o Pai. E eles o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos ou injustos. Deus decretou a crucificação de Cristo, um ato de pecado extremo, uma injustiça contra o Filho de Deus, e a causou em todos os seus detalhes. No entanto, os homens que crucificaram Cristo o fizeram por sua própria maldade e são responsabilizados por isso. Fizeram por sua própria maldade ou segundo sua vontade iníqua, segundo sua maldade. A questão de Deus ser o autor do pecado é inseparável de sua soberania absoluta. Negar que Deus é a causa última do pecado seria limitar seu controle ou causação sobre a criação e comprometer a doutrina bíblica de que ele ordena todas as coisas e as causa conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Leia também Apocalipse 4:11. O ocasionalismo oferece uma solução robusta para essa questão. Deus decreta o pecado, causa-o diretamente e o utiliza para seus propósitos gloriosos, sem que isso torne Deus pecador ou moralmente culpado. Essa posição mantém a coerência entre a ontologia do pecado e a santidade divina. O texto de Romanos 9:17-18 declara: Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9:17-18. Faraó pecou por endurecimento de coração, mas foi Deus quem endureceu o coração dele. Deus causou o pecado de Faraó para cumprir seus propósitos soberanos e manifestar sua glória. A existência do pecado não é um acidente ou um problema para Deus resolver, mas uma parte intencional do seu plano eterno. Deus decreta e causa o pecado para, primeiro, manifestar sua justiça. O julgamento dos pecadores revela a santidade de Deus. Segundo, demonstrar sua graça. A salvação dos eleitos destaca o amor e a misericórdia de Deus. Terceiro, exaltar sua glória. Tanto no juízo quanto na redenção, Deus é glorificado. Outro exemplo bíblico. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por meio dele, Deus, são ou existem todas as coisas. Ou seja, por causa dele que existem todas as coisas. Todas as coisas. E isso inclui o pecado ou o mal moral. O pecado é um meio pelo qual Deus revela a plenitude de seus atributos, incluindo sua ira santa e seu amor redentor.
A objeção de que Deus seria o autor do pecado no sentido moral é incompatível com o ensino bíblico. Contudo, afirmar que ele é o autor do pecado no sentido ontológico ou metafísico é reconhecer sua soberania exaustiva e absoluta. Deus não apenas decreta, mas causa todas as coisas, incluindo o pecado, para a manifestação de sua glória. Essa visão não compromete sua santidade, mas exalta seu controle soberano sobre toda a criação. Quarta objeção, quarto lugar. O ocasionalismo contradiz a causalidade secundária? Ocasionalistas não negam a existência de causalidade secundária, mas afirmam que ela depende totalmente da causa primeira, Deus. Por exemplo, uma lâmpada ilumina porque Deus mantém tanto a lâmpada quanto as leis físicas que possibilitam a luz. O ocasionalismo ensina que essas causas secundárias são simplesmente os meios pelos quais Deus executa sua vontade. São ocasiões para a manifestação, expressão da sua vontade, do seu poder. Isaías capítulo 10, verso 15, vai nos dizer: porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira? Deus usa o rei da Síria como uma ferramenta para julgar Israel, mas deixa claro que ele é quem controla todas as ações desse machado. Assim, a causalidade secundária é real, mas completamente subordinada à causa primária, que é Deus. Bom, o ocasionalismo resplandece na Bíblia como uma explicação fiel do controle absoluto de Deus sobre sua criação. Ele resolve as objeções ao mostrar que a responsabilidade humana está baseada na justiça de Deus, não na autonomia do homem. A liberdade humana é definida pela vontade de Deus, não pela independência. Deus utiliza o mal para seus propósitos santos, sem ser contaminado por ele. A causalidade secundária é real, mas totalmente dependente de Deus. Essa doutrina nos convida a reconhecer nossa total dependência do Criador e a confiar nele em todas as coisas. Bom, chegamos ao final deste vídeo e espero que este estudo tenha esclarecido como o ocasionalismo responde à questão de Deus ser o autor do pecado. Vimos que, no sentido ontológico ou metafísico, Deus é a causa de todas as coisas, inclusive do pecado, mas que isso não compromete sua santidade, pelo contrário. Enfatiza sua soberania absoluta e o fato de que até mesmo o pecado serve ao seu propósito, de manifestar a plenitude de sua glória. Essa visão, muitas vezes mal compreendida, nos leva a uma maior reverência pelo Deus que governa absolutamente todas as coisas. Se você gostou deste conteúdo ou tem dúvidas, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios desta série. Até a próxima!